Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 3. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que são prontas para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, pois, se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. A igreja de Sardes, ela é a 5ª igreja do livro de Apocalipse. E Jesus, ele dá um diagnóstico preocupante acerca desta igreja, que é a morte espiritual. Mas como médico dos médicos, Jesus ele prescreve alguns remédios para que aquele povo volte a viver espiritualmente falando. Porém, aquela igreja se achava muito viva. Só que Jesus estava dizendo tudo ao contrário do que eles pensavam. É interessante que nós muitas vezes não conseguimos detectar determinadas coisas nas nossas vidas, principalmente espiritual, mas Jesus, ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Ele sabe se nós estamos verdadeiramente atuando de coração, se nós estamos vivificados na palavra. Ele sabe de todas as coisas. Na ótica do mundo, a morte encefálica, quando ela é detectada, os médicos já não vão mais atuar no caso de um determinado paciente. Por quê? Porque não há mais recursos para trazer esta pessoa à vida. Mas Jesus é um médico diferente. Ele não é comum. Não há morte, não há enfermidade, não há problema temporal com Cristo. Ele traz luz para as sombras. Ele ressuscita o morto. Ele cura o enfermo. E é isso que ele estava tentando fazer com esta igreja. Mas não é a morte física que nós estamos falando aqui. Jesus ele está falando sobre uma morte espiritual. Esta morte que nos afasta de Deus. É aquela morte que nos tira dos caminhos do Senhor. São coisas durante a vida que vão nos decepcionando, que vão agregando a nossa caminhada e que nós não temos uma estrutura, muitas vezes, para suportar o peso dessas dificuldades e começamos a ficar abatidos. Então, nós vamos permitindo que isso venha se refletir também na nossa vida espiritual, porque aos poucos nós vamos passando a não acreditar mais. Nós deixamos de acreditar tanto naquilo que nós estamos vendo, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, não conseguimos ver algo que possa melhorar e começamos a desacreditar também, porque as coisas espirituais não são palpáveis. Muitas vezes você pode estar assim, hoje da seguinte maneira: eu não acredito mais em Jesus como falam. Eu não consigo enxergar mais Jesus como muitas pessoas enxergam, fervorosamente, acreditando no impossível, no Deus de milagres. Eu sei que Jesus existe, sim, Ele é um Jesus vivo, mas eu não acredito mais que Ele venha resolver os problemas da minha vida. Nem as pessoas ao meu redor lembram-se mais de mim. Essas pessoas que estão minha família ou algum parente próximo, as pessoas que eu convivo, a própria congregação não me dão valor. Imagina, Jesus tem mais o que fazer e muita gente tem pensado isso. Mas esse não é o Jesus que está falando para essa igreja. Ei, arrependa-se, preste atenção, você está morto. E a grande dificuldade que nós temos é de nós aceitarmos esta condição que Jesus está falando. Por quê? Porque você fica olhando o problema, focando naquilo que não se deve. E isso vai tornando o nosso coração com uma raiz de amargura que fica difícil de tirar. Só mesmo Jesus.
Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando, porque você reconhecer que você está morrendo espiritualmente ou você está morto espiritualmente é muito difícil. Tem tanta gente sentado no banco da igreja e o corpo está presente e o coração muito distante de Cristo. Mas o médico dos médicos, ele tem uma mensagem hoje poderosa para as nossas vidas. Ele diz: ei, esse restinho aí que falta, fortalece ele. Ele nos convida a nós nos aproximarmos dele com pouco que nós temos. Mesmo que você ainda esteja enxergando pouco ou quase nada, é hora de você se voltar a Jesus. Há tempo ainda, porque ele fala: venha até mim, eu vos aliviarei, eu vou te dar um novo recomeço. Ele tem esse poder nas mãos. Por isso que é momento de você juntar os cacos da sua vida. Todos esses restos que você acha que ainda é resto. Porque o pouco que você leva para Deus, Ele vai transformar em muito na sua vida. É momento de você repensar. Esta mensagem não está vindo com relação a Sardes, mas para nós aplicarmos nas nossas vidas, à toa, em vão. E é momento de você reconhecer. Você passa por problema? Sim. Você está com problema no seu casamento? Você está com problema nas suas finanças? Está com problema na sua saúde? Junte o pouco que você tem. Tem pessoas aí achando que a pessoa amada nunca vai vir. Tem pessoas achando que esse momento não vai chegar. E o primeiro ou a primeira que aparece, a pessoa já vai se relacionando. E não é por aí. Nós temos que confiar mais nisso que Jesus está falando. Ele também, ele cura, ele ressuscita, ele revigora e ele é capaz de dar um novo começo para a sua vida e para a minha vida. Por isso que é importante nós estarmos atentos às prescrições destas cartas às igrejas de Apocalipse, porque são vivas, muito vivas. Sabe o que acontece? Nós temos que procurar, quando nós detectarmos e nós aceitarmos que nós estamos com problemas espirituais, que aquela morte espiritual, nós estamos detectando que nosso coração não está mais ali, não está mais na palavra. Mesmo no momento de fraqueza, nós no fundo conseguimos reconhecer isso. Então, urgentemente, nós temos que buscar um lugar secreto nas nossas vidas. E não um lugar de refúgio. Porque muitas vezes você se refugia e o refúgio ele te leva para a morte espiritual. O lugar secreto é aquele que te dá intimidade com Deus. Ele te leva para um lugar onde está você e Deus. Já o refúgio é aquele que te acovarda. São seus medos no mais alto grau e você quer sumir, você quer desaparecer, você não quer ficar perto de ninguém. Por quê? Porque o refúgio, ele vai te levar para a morte. Ele te distancia de Deus. Por mais que você não creia, você é uma obra, um milagre de Jesus. Você faz parte da criação. A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação. Então é momento de nós nos atentarmos. Quer um conselho bem franco? Fecha a porta do teu quarto e ora. Que você vai romper esta barreira de uma possível morte espiritual. A morte física, todos nós vamos passar. Ela é certa para todos nós. Mas a morte espiritual, ela é muito perigosa, porque ela te afasta de Deus, ela me afasta de Deus. Então nós temos que lutar constantemente. Você está passando por um contratempo agora. E se você estiver passando por um problema também, não se esqueça, junte os cacos da sua vida. Isso que você acha que é resto, você não é resto. Porque Jesus, Ele sempre terá um caminho, uma palavra e um consolo para o seu coração e para aquilo que você deseja. Há um motivo muito especial para você estar ouvindo esta palavra de hoje. Porque Jesus ele está te fornecendo uma palavra de encorajamento, de um novo de Deus para a sua vida.
E quando você estiver caído, triste, e detectando isso na sua vida que nós acabamos de falar, lembre-se da filha de Jairo, lembre-se da ressurreição de Lázaro, lembre-se do servo do centurião de Cafarnaum e de tantos outros milagres. Jairo não tinha mais perspectiva de vida para sua filha. As pessoas ao seu redor diziam: "Ei, Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu." E Jesus diz para Jairo: "Acalma o teu coração." E ele chega naquele local e diz: "A menina apenas dorme." Talita cumi, menina, levante-se. E é isso que Jesus vai fazer na sua vida. Ele vai restaurar a sua vida e você vai poder contemplar a palavra do Senhor e ajudar muitas vidas que precisam, que estão na mesma situação que você se encontra hoje. E que Jesus te abençoe. Amém.